Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Eu me chamo Luana Machado, falo aqui de Salvador, Bahia, e me sinto tão feliz de saber que mulheres do mundo inteiro estão me escutando e me acompanhando aqui no meu podcast. E hoje eu queria falar sobre o meu livro. Algumas de vocês já viram eu falar sobre ele lá no meu Instagram. Eu também já gravei aqui alguns episódios, mas hoje, como a gente está gravando, né, com acesso à vida, eu quero mostrar essa realização de um sonho para vocês. Olha aqui. E eu queria compartilhar hoje com vocês o que eu aprendi tendo contato com tantas outras mulheres que são mães lá em Florianópolis. Nós viajamos em março agora para o lançamento do livro e apesar de ter sido um pouquinho de tempo ali que a gente teve juntas, eu pude conhecer histórias, eu pude me conectar com mulheres que são mães e eu pude, claro, que fazer algumas reflexões ali ao partir dessas mulheres que eu conheci. Deixa eu dar um golinho de água aqui que dá. Como é que foi esse projeto aqui? A Mônica, né, que é a coordenadora desse livro, ela coordenou esse projeto e cada mulher escreveu um capítulo. Então, eu participo como coautora. Eu escrevi o capítulo onde eu falo que não existe CNPJ forte com o CPF descuidado. Então, eu trago muito a importância do autocuidado. Eu trago muito a importância dessa mulher que quer também conciliar a rotina da maternidade com o empreendedorismo, de cuidar de si. E eu queria ler um trechinho aqui para você. O custo invisível do autossacrifício feminino. Viver ou morrer por quem se ama. Quantas vezes você já escutou ou já disse frases como: eu morreria pelos meus filhos, eu dei meu sangue por esse trabalho, eu dei meu sangue por essa família. Traduzindo essas frases, eu me autossacrificaria a ponto de adoecer ou até morrer, para manter vivos e bem tudo e todos que eu amo. Trabalho, família e até amigos. E é importante a gente entender uma coisa, que esse autossacrifício feminino, ele foi enaltecido durante muitos e muitos e muitos anos. Mas hoje nós sabemos que essa super mulher que dá conta de todos e se autoabandona, ela se leva para um lugar de adoecimento emocional, adoecimento físico, de frustração, muitas vezes de se sentir perdida mesmo nessa função de só ser mulher e não se conectar com outras coisas. E lá, conhecendo tantas outras mulheres, tinham mulheres que estavam em fases bem distintas do maternar. Então, tinha uma lá que estava com um bebezinho de colo, tinha outra que tinha os filhos já com 3, 4 aninhos, tinha uma lá que já era avó, tinha uma outra lá também que o filho estava casando, se formando. E sabe o que eu percebi? Não existe uma fase certa, padronizada de quando você vai realizar os seus sonhos após a maternidade, de quando você vai se reencontrar, de quando você vai olhar para você e, opa, é agora. 3 meses após o nascimento do meu filho, vou voltar 100% à minha rotina do que eu era antes. Não existe esse padrão. Esses dias eu atendendo uma cliente minha que também é mãe, ela me perguntou assim: Lu, é possível eu voltar a ser a mulher que eu era antes? Porque eu não consigo mais. Eu me coloquei na última da lista. Hoje a minha prioridade é meu filho, trabalho, casa, meu marido, mas eu não consigo fazer nada por mim. E eu queria te perguntar se é possível. E aí eu até trouxe para ela uma frase recente que eu tinha lido que me conectou muito. Uma mulher também que é mãe, estava dando uma entrevista na televisão e ela falava assim: eu tenho saudade da bolsa pequena que eu saía antes de ser mãe. Aquela bolsa era pequenininha, não cabia uma fralda, não cabia um lenço umedecido, não cabia um brinquedo, mas cabia exatamente a mulher que eu era. Forte, né? A minha resposta para minha cliente foi a seguinte: talvez a mulher que você era não cabe mais na vida que você tem hoje,
Mas isso não significa que você não pode descobrir uma nova versão sua que consiga conciliar ser mãe, ser profissional, ser mulher e ser esposa. Gente, todas essas mulheres que escreveram esse livro aqui tiveram que lidar com o desafio de conciliar tantos outros papéis. Significa que elas são 100% em todos? Não. Significa que elas conseguem todos os dias equilibrar todos os pratinhos? Não. Algum dia o pratinho do autocuidado vai cair, o pratinho da esposa vai cair, mas elas não desistiram de reencontrar essa versão de ser mulher que concilia com o lugar também de mãe. Eu sei que é extremamente desafiador. E eu falo isso do lugar de uma pessoa que vive na pele. Porque hoje eu sou também empresária, enquanto psicóloga, que eu não trabalho mais para uma clínica, eu não trabalho mais para nenhuma instituição, eu sou a minha própria chefe, e isso tem um peso de responsabilidade muito grande, porque se eu não fizer, não vai ter como pagar a escola de Benjamin. Então eu sei o peso, de fato, de ser empresária, sei a responsabilidade de administrar uma casa, fui por muito tempo mãe solo, então sei o desafio. E eu não estou dizendo que eu consegui receber 10, nota 10, em todos os papéis. Não, já contei aqui em outros episódios que o pratinho do autocuidado, ele caiu no sentido do meu peso, que eu ganhei muito peso, que eu engordei, já tenho uma tendência, já tenho uma questão de saúde, não tenho mais a tireoide, enfim, eu tenho várias justificativas. Mas também tenho duas escolhas, né? Continuar no lugar de é o caminho, vou deixar pra lá e vou continuar engordando e isso vai me levar para um lugar de adoecer mais ainda, ou, dentro do que é possível, vou recomeçar todos os dias. E eu queria te convidar a ler não apenas o meu capítulo, mas de tantas outras mulheres aqui, para você poder se inspirar e entender que eu não sei qual é a fase que você está hoje. Você está grávida, no puerpério, com um bebezinho pequeno, tem 2, 3 filhos, se eles cresceram. Se você está lidando agora com o desafio da adolescência, com o desafio de ter que ver o filho casar e sair de casa, e você lidar com a sensação de ninho vazio, de não saber mais o que fazer. Mas o que eu posso te dizer, baseado não apenas na minha experiência, mas dessas mulheres que escreveram esse livro junto comigo e tantas outras, é que é possível sim você realizar os seus sonhos. É possível sim você se reencontrar diante de tantas coisas que você foi fazendo no seu dia a dia e você se perdeu. Quando eu estava lá em Florianópolis, teve um dia específico que eu acordei, meu marido teve que ficar no hotel trabalhando, home office, e eu peguei o Uber e fui pra academia. E nesse Uber era uma mulher, que era mãe também, e conversa vai, conversa vem, virou quase a sessão de terapia, né? A gente começou a conversar e ela falou o que eu estava fazendo ali, eu falei que eu fui lançar meu livro, ela perguntou qual era o tema do livro, e eu contei, eu só falei o título. Falei da maternidade e empreendedorismo. Foi o suficiente para ela se emocionar, me contar um pouco da história dela. E assim, a filha dela já estava na faculdade. E ela escolheu durante mais de 24 anos priorizar a família, a casa, não estudou, não trabalhou, mas ela trouxe para mim que ela se sentia frustrada, com baixa autoestima, insegura, e que há pouco tempo ela tinha escolhido começar a rodar Uber para ela começar a ter o próprio recurso financeiro. E aí eu motivei ela a falar que ainda é tempo, né? Ela falou que queria fazer psicologia, inclusive. Eu falei, ainda é tempo. Eu sempre conto essa história que na minha turma de faculdade tinha uma senhora de 60 anos que entrou para fazer psicologia após se aposentar da função dela, que ela foi professora de matemática durante X anos da vida dela, e que ainda era tempo. Que eu sei que muitas vezes, eu escuto isso sempre, tá? Atendendo minhas clientes. Tô velha demais. Porque meu filho é pequeno demais. Porque meu filho já é grande demais. Porque isso, porque aquilo. Mas, se você não fizer por você, quem vai fazer? Quem vai fazer? Eu até contei nos episódios anteriores aqui da sensação que foi pra mim
conciliar o sentimento de estou realizando um dos meus sonhos, que é lançar um livro, e meu filho está internado no hospital, porque se você não ouviu esse episódio, retorne a alguns anteriores que eu conto de como eu fiquei com o coração partido no dia, exatamente no sábado, no dia do lançamento do livro. O pai de Benjamin me contou que ele estava internando com crise respiratória. E foi um dilema, foi um desafio. Mas foi maravilhoso também voltar com o livro e mostrar pra ele que a mamãe agora... Ele falou, mamãe, você tem um livro? Falei, filho, mamãe tem um livro. E aí quando eu mostrei pra ele também, a foto dele aqui comigo, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Falei, quem é esse aqui no livro da mamãe? Quem é esse? É ele, é o Ben. E eu fiquei pensando... Claro que eu sou muito grata e eu honro a minha mãe pelo que ela fez por mim. E eu tenho orgulho dela em vários aspectos. Mas eu fiquei imaginando, nossa, como eu ia me sentir sabendo que a minha mãe foi lançar um livro sobre maternidade? Nossa, eu ia ficar muito feliz por ela. Eu ia me sentir muito orgulhoso também. Então, assim, às vezes a gente fica pensando, eu de fato estou perdendo muitos momentos ali porque eu estou fazendo isso aqui. É por você e também por eles. É por você, mas eles também vão se sentir felizes, satisfeitos, realizados em perceber que você não parou de sonhar e de realizar seus objetivos e sonhos por causa deles. Ou seja, esse episódio, o resumo é, eu não sei em qual fato da maternidade você se encontra, mas sempre haverá tempo para você realizar seus sonhos, para você se reencontrar. Talvez a questão aqui não é nem profissional, talvez é voltar a malhar, talvez é voltar a fazer um hobby que você gostava, costurar, pintar, desenhar. Não sei, alguma coisa que faz sentido para você. Alguma atividade, algum comportamento que é seu, que é único, que lhe representa, que tem a sua marca, que faz você se sentir mulher além de mãe. E eu queria te perguntar, o que é que você pode voltar a fazer hoje que traga esse sentimento para você de reconhecimento da mulher que você é, além da mãe? Claro que talvez você não consiga mais fazer da forma que era antes, mas é possível ser feito. Eu vou dar um exemplo de fresquinho. Ontem, eu gosto muito de ler livro. E aí ontem eu saí da minha natação, era 16h10. E eu tinha que buscar Benjamin 17 horas da escola. E aí, matematicamente, eu já estava pensando, né? Eu vou sair daqui, vou deixar o carro ali lavando rapidinho, do lado da escola de Ben, já pego ele pra escola. E eu sei que a vida da mãe é assim, é cronometrada, é tudo muito corrido, porque é horário... Quando eu saí da natação, tinha uma cafeteria, assim, muito fofinha. E o que me chamou a atenção é que tinha vários livros, assim, na frente da cafeteria. E eu parei o carro, falei, eu lavo o carro do dia. Lavo o carro amanhã. E aí eu parei e eu sentei. Quando eu olhei pro relógio, já era 16h25. Falei, meu Deus, eu vou ter que dar um gole de café aqui, super rápido. Mas eu vou ter. Eu pedi uma fatia de bolo. Pedi um chá. E eu tava com um livro na bolsa. Peguei um livro. Só deu pra ler 2 páginas, porque eu tinha que ir buscar a criança na escola. Mas foi um reencontro. Foi um momento meu. Eu fiquei olhando para aquela cafeteria com vários livros. E sim, a Luana, antes de ter mãe, com certeza eu iria ler um capítulo todo ali. Eu iria folhear vários livros que estavam ali naquela cafeteria. E um livro que eu peguei, olha o título do livro que eu peguei. Carta para minha filha que cresceu. Eu li assim rapidinho umas 2 páginas, tomei meu café, tive um momento comigo e fui buscar meu filho na escola. Uma adaptação de satisfazer a Luana mulher, e eu não deixei de cumprir a minha responsabilidade materna de buscar ele no horário da escola. E sabe, por mais que vocês falem assim, eu já escutei muita gente, nem faz sentido parar, são só 10 minutos, é melhor não ir. Já escutei muito isso. Pra que ir pra academia? Só vão ser 15 minutos? Pra que começar a ler um livro? Se eu vou conseguir só ler uma página. Pra que fazer tal coisa? Pra que entrar na faculdade de novo se eu só vou conseguir pegar 2 disciplinas por semestre? É melhor nem começar. Mas a gente precisa voltar a valorizar os pequenos passos.
E entender que muitas vezes, nessa adaptação da maternidade, não vai ser sobre velocidade. Não é sobre velocidade. Por mais que venham ser 2 páginas, já foi o suficiente para recarregar a minha bateria e ir buscar ele na escola muito mais leve, muito mais feliz, com mais disposição. Então, não negligencie os pequenos passos que você precisa dar rumo ao reencontro da mulher que você quer ser, conciliando ser mãe com tantos outros papéis. E claro que se você quer adquirir esse livro, o link está aqui na descrição do episódio. Você clica, você compra e eu vou escrever, porque todos os livros que as pessoas estão comprando, eu escrevo uma dedicatória com muito carinho e envio para você. Beijo, lindez, até o próximo episódio. Não deixe de compartilhar o podcast Maternidade Real com tantas outras mulheres que são mães, que também vão se beneficiar do conteúdo que eu compartilho aqui. E me segue lá também no Instagram, psicóloga.luanamachado. Beijo!